Eu só queria voltar, desculpa, Sheila, Imagina, só para a gente não perder aqui o gancho, a questão do atraso na chegada de insumos para a fabricação da Coronavac aqui no Brasil. A gente já falou sobre a irresponsabilidade das palavras do presidente, a insistência do meio do presidente em querer atribuir à China a criação deliberada, por mais que Bolsonaro tenha usado ali um falatório trôpego e não muito direto, né? Tentando se eximir de responsabilidades, é isso que ele disse, que a China poderia ter criado esse vírus em laboratório. Essa é uma suspeita, tem muitos cientistas que acreditam, muita gente séria que acredita piamente nessa hipótese, só que essa hipótese não está comprovada. Não há nenhuma prova, nenhum indício, a não ser estudos sobre a origem do coronavírus, do novo coronavírus, por meio de cientistas que podem sugerir que, pelas suas características, esse vírus teria saído acidentalmente ou não de um laboratório. E aí a suspeita, obviamente, recairia sobre a China, porque o primeiro registro dele foi feito em Wuhan. Ou seja, a suspeita existe, mas não é algo comprovado, não é um consenso, são poucos os cientistas que acreditam nessa hipótese, ou seja, não há elementos suficientes para que governantes saiam ventilando essas palavras, jogando essas palavras ao vento, levantando suspeitas sobre o nosso grande parceiro comercial. A Austrália fez isso. A Austrália, só que de uma maneira mais assertiva, afirmou que oficialmente acredita que o vírus tenha sido criado em um laboratório pela China. A resposta foi imediata. A China cortou todas as relações comerciais com os australianos temporariamente, né? E o que está acontecendo ali naquela região é inclusive ameaças de um conflito armado. O governo australiano falou sobre essa hipótese. Isso não vai acontecer. A Austrália não teria a menor chance num conflito desse tipo, a não ser que contasse com o auxílio dos Estados Unidos, o que também não parece estar no horizonte. Mas veja que as palavras lá geraram consequências. A Austrália tem muito a perder com o corte dessas relações comerciais com os chineses. Nós teríamos muitíssimo mais a perder, porque a China é o nosso maior parceiro comercial. A China também teria muito a perder. Compra o nosso minério, compra a nossa soja, compra os nossos grãos, compra as nossas commodities, porque precisa alimentar aquela população gigantesca. Então, de certa maneira, a China também depende do Brasil, embora muito menos do que... E mais, há que se lembrar que o Brasil compra os produtos chineses. O Brasil compra tampa de caneta da China. O Brasil compra copo... Tô dizendo aqui coisas que eu tô olhando no meu horizonte. Copo de café da China, compra cortador de unha da China. A grande parte dos produtos que é vendido aqui no Brasil vem da China. E não é um mercado desprezível, são 215 milhões de habitantes, afinal de contas. Dito isto, por mais estúpidas, levianas e irresponsáveis que sejam as palavras do presidente, a China tem um contrato assinado com o governo do estado de São Paulo, que é responsável pela fabricação e pela distribuição da Coronavac. Portanto, um eventual atraso, e o Butantan foi muito claro quando disse que as palavras do presidente podem gerar um atraso na entrega desses insumos, aí a gente sai da responsabilidade do governo federal e, de novo, sublinhando sempre a grandíssima estupidez desse tipo de declaração pública do presidente. Mas a responsabilidade deixa de ser do governo brasileiro e passa a ser do governo da China. Mas é uma empresa privada. A China não tem essa. A empresa privada exporta o que o governo permitir que ela exporte, fabrica o que o governo permitir que ela fabrique, é assim que funciona ali. Então, a caneta está do Partido Comunista Chinês. Não entregar esses insumos por uma questão ideológica ou por uma represália, as palavras do presidente local, no caso Jair Bolsonaro, é uma irresponsabilidade e mais uma quebra de contrato do governo chinês, supondo que hajam esses insumos, que eles existam, que eles estejam prontos para serem entregues e não estão sendo entregues como uma represália. Como seria também um absurdo você imaginar que Joe Biden, tendo um excedente de vacinas, deixaria de contemplar o Brasil com esse excedente,
porque não vai com os córneos do presidente brasileiro e o presidente não vai com os dele. Ou seja, deixar de agir de uma forma humanitária por uma questão política. Aí tá todo mundo errado. É Joe Biden errado, é o governo da China errado, é Bolsonaro erradíssimo. E o Butantan errado também por não atribuir responsabilidades ao governo chinês por medo de melindrar Pequim, e aí que esses insumos não venham mesmo. Contrato assinado é contrato assinado, aqui ou na China, independentemente da infantil responsabilidade do presidente Bolsonaro. Desculpem, só que eu não queria perder esse gancho. A gente fala agora a respeito da Anvisa.